Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse instante. Aqui agora, que só tem esse instante, mas enfim, os que estão vendo à noite, que estão vendo de dia, de manhã, enfim, não importa. Estamos aqui, vamos fazer uma conversa e eu gostaria de lembrar que a primeira conversa de Palavras do Silêncio foi com o Maurício. E o Maurício está dando, vamos dizer assim, a graça da sua presença agora para a gente fazer uma outra conversa com o Maurício. Então, há quase um ano atrás, nós iniciamos Palavras do Silêncio com o Maurício e agora seguimos com o Maurício. Que bom. Isso é importante para tudo. Importante é modo de dizer, porque tem uma coisa da presença, da gente partilhar muita coisa junto, sempre. Queria agradecer a todos que estão presentes, que têm assistido os vídeos, que têm se inscrito no canal, que têm colocado aquele que eles chamam de like e tudo mais, que têm colaborado, feito sugestões, comentários. Isso dá um estímulo, vamos dizer assim, né? Para esse entusiasmo que está aqui presente. Bom, Maurício Mata é o nome de um... Eu vou qualificá-lo assim, enfim, não importa como ele vai querer, vai gostar ou não. De um sábio amigo, uma pessoa que está aí presente, experimentando, realizando, contemplando, partilhando. E eu vou dizer, nesse partilhar ele está ensinando. O Maurício tem seus grupos de satsang aí que acontecem, acho que 2 vezes por semana, depois o Maurício quiser ele comenta mais em detalhes, onde tem várias pessoas ali que estão ali conversando e partilhando e compreendendo e entendendo o que de fato somos, o que somos ou não somos. Enfim, essa é a realidade que está aqui presente nesse instante aqui agora. Maurício, eu tenho duas... Não é a primeira vez que a gente conversamos N vezes, mas enfim, eu tenho um tema, vamos dizer, que eu gostaria que a gente abordasse quando o Maurício for interpretar e falar das coisas, que é o tema... Tudo bem, eu despertei, eu me dei conta da realidade que sou, da consciência que sou, que eu não sou esse corpo, que eu não sou essa mente, que eu não sou essas palavras, que eu não sou essa sensação, que eu sou tudo isso que está aparecendo. Agora, quando eu me dou conta disso, quando esse diamante brilha aqui dentro e se manifesta, depois ele fica esse brilho aumenta, diminui, vai e vem. Na tua experiência, Maurício, como isso se dá? E como é que a gente pode colaborar, ajudar que esse diamante cada vez mais brilhe mais intensamente dessa consciência que somos? Aloysio, meu querido, eu agradeço o convite aí novamente, né? Parabenizo você aí pelo sucesso, né, que você está tendo aí nas Palavras do Silêncio. Foi uma honra iniciar essa trajetória bonita aí que você trouxe, que veio através de você, né? Então é isso, gente. Boa tarde a todos. Vamos lá. Atualmente, porque a gente já vem sentindo que existem nuances, né? As coisas vão clareando, como você falou, existe uma oscilação, né? Essa coisa da joia, né? Brilha, uma hora um pouco fica opaca, né? Agora, ultimamente, Luiz, tem vindo uma sensação, um sentimento de não procurar muito abordar ou investigar uma natureza do si mesmo, sabe? Porque eu tenho a impressão que isso fica reforçando uma autoimagem, sabe? Então, essa questão que nem você falou, o que somos ou o que não somos. Nesse sentido, eu acho que aí não cabe nenhuma avaliação. Não cabe nenhuma avaliação. A gente tem que, ao meu ver, se liberar de qualquer tipo de interpretação ou avaliação acerca do si mesmo, revalidando um si mesmo, né? Essa proposta não é para todos, porque a gente entende que tem pessoas que precisam afirmar esse si mesmo para depois
talvez ir desconstruindo esse si mesmo. Então, se a gente vem com uma desconstrução já de pronto, talvez não agrade, né? A pessoa fique sem uma referência, né? Então, isso é bom a gente ponderar, né? Não é uma coisa que, de repente, a pessoa fica perdida, né? Uhum, uhum. Então, mas o que eu venho falando ultimamente, e está surgindo ultimamente no Satsangs, é esse lado de mais abertura, vamos dizer assim, né? E eu já mencionei no Satsang um poema, né, do Basho, né, que é um mestre Zen, Sim. e ele fala, né, sentado sozinho, sem nada a fazer, a primavera vem e a grama cresce por si mesma. Eu interpreto isso também como tudo acontece independente da sua intervenção, da sua avaliação, da sua interpretação, né? E também o mestre Dogen, que é o outro mestre Zen, ele fala: aprender o caminho de Buda é aprender sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Perfeito. Então, o que quer dizer isso, né? Tem uma analogia prática que a gente usou também já em Satsang, que é o redemoinho. Todo mundo aqui já deve ter visto um redemoinho, né? Aquela na estrada, faz aquela poeira, né? Aí, Gonçalves deve ter, né? Tem. Isso, já deve ter visto. E no Rio também a gente vê, né? Na Roda Moinho. Isso. O que é o redemoinho? No ar, né? Quando acontece isso no ar, ele forma um eixo, Sim. onde esse vento gira em torno de si mesmo, né? Então, nesse momento que aparece o redemoinho, esse eixo é o que a gente pode chamar de eu, que é esse si mesmo, que é uma entidade autocentrada, uma entidade que se reconhece como algo separado da realidade, né? E ele tem uma tendência de achar que as coisas estão em torno dele mesmo, né? Que tudo gira em torno dele mesmo. E que as coisas também, de certa forma, ele interagindo com as coisas, algumas começam a pertencer a esse eixo, né? Então, eu comprei um carro, comprei uma casa, esse aqui é o meu carro, essa aqui é a minha casa, esse aqui é o meu corpo, essa aqui é a minha mãe, esse aqui é o meu pai, né? Esse aqui é o meu irmão, esse aqui é a minha esposa, esse aqui é meu filho. Então, é o eixo do redemoinho interpretando que tudo está girando em torno dele, e então surge uma ideia de posse, né? Que esse redemoinho, o eixo do redemoinho pode se apropriar das coisas. Mas o que é? Só fazendo um comentário. Vamos lá. Também a gente tem a roda. Pegando a roda de uma carroça, bem simples, certo? E que se a gente vai lá no centro da roda, onde encaixa o eixo para ligar na outra roda e a carroça poder girar, ali é vazio, certo? Sim. Então a gente pode sair do eixo do roda-moinho que se apegou a todo e ir para o eixo vazio da roda, em que tudo gira e a gente não está girando em nada, certo? Essa é até uma imagem do tal, né? Você sabe, né? Sim, claro. Né? Então, agora a questão do redemoinho, nessa analogia, é que não existe o redemoinho separado da atmosfera. Sim. É um movimento da própria atmosfera. Então, é uma analogia, né? Não dá para a gente esgotar muito essa questão, mas dá para a gente vislumbrar que o que há é a atmosfera, né? Ali, o redemoinho é um simples e efêmero fenômeno que acontece na atmosfera. Então, só existe ali ar, né? E não existe, esse eixo é momentâneo. Então, esse si mesmo que é trabalhado e que a gente hoje, né, no Satsang está explorando isso de uma forma mais assim livre, é não tentar denominar, referenciar o que nós somos ou o que nós deixamos de ser, né? É não fazer nenhum tipo de análise. Por exemplo, nós somos consciência.
consciência acontece. É uma das coisas que se manifesta, né? É algo que está acontecendo, né? Nós não somos o corpo ou nós somos o corpo. O corpo surge. Não há uma necessidade de relação, de posse, de firmar uma relação de posse ou não posse, né? Porque se você firma uma relação de posse, é uma interpretação. Se você diz não sou o corpo, é uma outra interpretação, né? Então, não existe necessidade de interpretação. O corpo surge e acontece. Essas análises pormenorizadas, elas, no fundo, estão buscando, na minha opinião, né, no modo de ver que eu tenho agora, estão buscando uma autoafirmação. Se eu não sou corpo, eu sou o quê? Consciência. Eu não preciso ser corpo, não preciso ser consciência, né? Então, é um tipo de uma referência, né? Porque, veja, consciência... A gente poderia chamar isso de um certo materialismo espiritual, entre aspas, entendeu? É uma busca, eu chamaria de medo. Pois é, mas aí que tá. Você falou que essa apresentação que você está fazendo, como você está compreendendo, quer dizer, o Maurício está compreendendo a situação agora, não é para todos, entendeu? Porque inicialmente eu coloquei um tema que na hora que a pessoa, vamos dizer, se ela desperta, ela se dá conta que ela não é tudo isso, que ela não sabe o que ela é. E esse não saber, eu acho que é a grande chave, né? Vamos dizer, essa abertura para tudo, essa é a grande chave. Isso, exato. Mas nesse caminho, né, que a gente pode dizer que tem um caminho, existem algumas referências de linguagem que expressam o não expressável, que apontam para aquilo que não tem forma, o informal, vamos dizer assim. Então, tipo assim, no budismo, você citou alguns dois grandes mestres do budismo, você tem um conceito de mente, da mente, vamos dizer, da mente vazia, de tudo, entendeu? Você tem outra expressão contemporânea que está sendo usada muito fortemente, que é consciência, né? Onde tudo... Porque tudo que nós estamos percebendo agora tem uma consciência percebendo, sentindo, ouvindo aqui agora nesse instante. A gente pode usar essa outra linguagem. Então, eu entendo o que você fala, mas é necessário essas referências nesse caminhar, ou melhor dizendo, quando você está olhando no caminho, você fala, ih, putz, o mar tá, não, mas o mar tá, alagou tudo, não, mas tem pedra ali, como é que eu caminho, entendeu? Para que eu possa fluir com as ondas, vamos dizer assim. Que eu sou uma onda coagulada. Você usou o exemplo do rodamuinho na atmosfera, a gente pode usar o rodamuinho no rio, que é a mesma coisa. De vez em quando forma o rodamuinho e você não é o rodamuinho, você é aquele rio, você é aquele mar que está fluindo permanentemente. Agora, esse ir e vir, não é necessário algumas referências ou simplesmente se colocar na abertura do não saber? Eu tendo a me colocar na abertura do não saber, como você está colocando, entendeu? Tendo quando eu digo no seguinte, é um momento de mais presença. E presença é quando esse diamante está brilhando intensamente. Quando não tem separação entre nada. Entendeu? Tem uma pura unidade. Agora, tem momentos que vai e vem. É isso que... o meu tema aí vai por aí, porque o que eu percebi já com várias conversas, enfim, é que esse tema da espiritualidade, da não dualidade, que está colocado no mundo contemporâneo intensamente, ele está, vamos dizer, a psicologia contemporânea, né, que é uma ferramenta que se ensina nas universidades, nas escolas, tal, que eu acho que não é a espiritualidade, está se apropriando desse tema e está dizendo que você tem que usar determinadas técnicas psicológicas para chegar, vamos na realização do despertar espiritual. Como é que você vê isso? Ou não, isso não te coloca nada? A gente tem que ver que o ser humano... Agora está dando uma tremedeira aqui. Eu aí. Voltou. Não, voltou já. Voltou. É o Zoom, né? O ser humano sempre quer vender alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então, a resposta é essa, né? O que você quer comprar? Você quer comprar consciência? Por que você quer comprar? Você quer ser consciência. Aí você fala, eu sou consciência e essa consciência é minha.
Aí está, de novo, a ideia de posse, né? Então, a questão toda, eu sou presença, então é a minha presença. Então, o engano continua na questão de se apropriar, seja lá do que for, né? E para que você tem tanta necessidade de ser alguma coisa, ou seja, existir? Então, isso está na base, né? A gente tem falado no satsang também. Como que você sabe que você existe? Se o outro confirmar a sua existência. Se você estiver totalmente invisível, ninguém vai te ver, você não existe. Quer dizer, se eu fechar os olhos, se a gente fizer uma experiência agora, fecharmos os olhos por 30 segundos, todos fecharmos os olhos por 30 segundos, o que nos dá a referência de que nós existimos? Não tem outro. Eu não estou vendo nada, você também não está, e os amigos também não estão. É uma percepção de integração, de totalidade. Eu não sei, cada um está tendo a sua experiência. Mas não é você. Não, pois é. Exato. É consciência. Eu sou consciência. Não, a consciência está aparecendo como você por um breve momento. A consciência, não só a consciência. Porque o problema é reduzir a realidade a somente consciência. Mas a gente podia dizer que realidade é sinônimo de consciência, por exemplo. Não é. Não é. Ou podemos dizer que é. Saber. Não dá para saber. Porque, olha, veja como a consciência nossa é limitada. A gente só consegue obter informações através dos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, né? Audição. Esses sentidos são completamente ilimitados? Eles são infinitos? Não. Eles têm uma abertura tão grande que eles percebem todas as coisas do universo? Não. Então, que porcaria de consciência que nós somos? Então, é uma consciência muito reduzida, né? A gente tem que ter a humildade também de ver isso. Porque quando eu falo eu sou pura consciência presença, não quer dizer nada. É uma interpretação, né? Pura consciência presença é algo que está sendo elevado, bonito, né? Agora, para muita gente serve. Né? Outra coisa, o eu sou, né? Para muita gente serve. Qualquer frase que comece com eu já está contaminada. Isso na minha visão. Porque esse eu não existe. Né? Agora, essa experiência que você trouxe, há um senso de existência que você não iniciou. Você, a Luiz, qualquer outro aqui, não falou, eu vou passar a existir. Você não é dono disso. Você não tem nenhum controle sobre isso. Mesmo porque a consciência que é agora, no momento que ela quiser apagar, ela apaga. Sim. Não é você que controla. Então, é muito, assim... Eu vou falar... Bom, é muito simplista colocar tudo nas costas da consciência. Né? Mesmo porque, vamos lá, Londres existe? Londres existe. A memória. Né? Agora, ou ela passa a existir quando a sua consciência vai lá e começa a perceber Londres. Quem está em Londres percebe Londres. Então, essa consciência é limitada ao espaço que ela está atuando. Então, é muito assim, querer comprar uma coisa para resolver a questão e não resolve. Não resolve. Porque as respostas são também respostas limitadas. E aí é por isso, agora, chegando na sua resposta que você pediu, né, que você tocou, é por isso que os chamados despertos, uma hora a joia brilha, outra hora a joia apaga, uma hora fica opaca, outra hora... Por quê? Porque a base dessa dita iluminação ou despertar é uma base que está centrada no si mesmo. É uma base no eu, né? É o eu iluminado, é um eu iluminado. Eu sou é um eu iluminado. Não, então, por isso que muita gente fala, né, o próprio Advaita, tudo, sobre eu sou. E, para mim, hoje... A conexão está com problema aí. Eu apaguei aqui, ó. Então, veja. Eu sou pode ajudar até certo ponto. Depois, não. Depois tem que ser abandonado. O próprio Nisargadatta
confessou isso, né? O próprio Sargadatta falou, olha, meu mestre me entregou uma prática, um sadhana, que é ficar, permanecer no eu sou. Passaram-se 3 anos. E aí o que aconteceu? Meu mestre desapareceu, eu desapareci, o mundo que eu vivia desapareceu, só restou o silêncio e a paz. Cadê o eu sou? Pois Cadê é, o... até o Maurício desapareceu da tela. Será que dá para conectar de novo aí? Não, eu vou ficar aqui, ó, lá, congelado. É. Aí, Peraí. Então, quando der a tremedeira, eu saio de novo. tá bom. Eu tô interpretando isso como são algumas, como é que fala? Influências do pessoal que não gosta do que eu estou falando. Não, agora, vamos dizer, esse eu sou, a consciência universal coagulada nesse corpo aí, são, vamos dizer, apontamentos, direcionamentos, pistas, vamos dizer assim, marcas, que ajudam a gente a abrir mão disso para, vamos dizer, viver, experimentar a cada instante nesse não saber. Porque ajuda até certo ponto, depois atrapalha. Pois é, mas aí que tá. E esse time, vamos dizer, esse time, agora eu largo, agora eu solto, agora eu largo, agora eu... É por isso que tem que largar de uma vez. Se quiser agarrar, vai sofrer. Se quiser agarrar, a joia para de brilhar. Né? Porque o agarramento é isso, a necessidade de dominar, de adquirir, de levar, né? Colocar nas costas e levar. Né? Diz que o discípulo chegou no mestre e falou, mestre, eu estou iluminado. Eu senti que eu estou iluminado. Daí o mestre falou, olha, faz o seguinte, vai lá, continua meditando. Mas, mestre, o senhor não está me entendendo? Ele falou assim, meu amigo, faz o seguinte, abandone isso e continue meditando. Ele falou, mestre, você não está me entendendo, eu estou iluminado. Ele falou, você não quer largar isso? Então carregue com você. Carregue isso com você. É mais um peso nas suas costas. Quer carregar, carregue. Porque aí eu não posso errar, eu não posso sentir medo, eu não posso me sentir frágil, eu não posso mais chorar. Ah, mas por quê? Porque o iluminado não chora. Eu não posso mais sonhar, já falaram aí, iluminado não sonha. Eu não sei como que o pessoal entra na cabeça do iluminado para saber, né? Então, e daí eu lembrei de outra história, que o discípulo chegou para o mestre, né? E falou lá, está no mosteiro Zen, chegou lá, pediu uma audiência com o mestre, foi lá e falou, mestre, então eu, por isso, tenho certeza que eu realizei o Satori. Né? Eu me iluminei. Aí o mestre fala, não, volta lá para a cozinha, porque ele trabalhava na cozinha. E ele voltou para a cozinha e falou, mas eu tenho certeza, porque eu já vi, ficou mais 3 meses descascando batata. Aí pediu uma audiência para o mestre novo, voltou. Mestre, eu tenho certeza que agora eu tive essa teoria que eu entendi, que eu compreendi. Não, volta para a cozinha. Mais 3 meses lá descascando batata na cozinha. Não que não fosse bom descascar batata, né? Mas era o que ele fazia lá. Daí ele falou, eu tenho certeza, eu vou lá. Passou mais 3 meses, ele marcou uma audiência com o mestre. Mestre, eu tenho certeza que eu entendi, que eu realizei o Satori. O mestre falou, não. Falei, eu tenho certeza sim. Daí ele virou, Satori! Volta lá para descascar a batata. Não. Já? Agora sim, né? Porque, inclusive, tem isso, né? Como você falou, que você vai entrar dentro da mente, vamos dizer, do tal desperto iluminado, para saber o que ele está sonhando, se ele está lá no quarto estado de Turiyatita ou se ele está no sonho sem sonho, no sonho... Bom, isso é relatado pelos... Na virada, sabe, Maurício, eu acho que isso que você está soltando, e eu também cada vez quero soltar mais, na minha experiência, na vida e tudo mais, são essas referências pedagógicas que as diferentes tradições espirituais, os diferentes sábios e mestres usaram para ajudar e ensinar os seus alunos e discípulos, certo? A gente vai encontrar diferentes imagens e palavras e conceitos que ajudam a explicar isso, porque a linguagem ela aponta, ela não resolve, certo? Sim. Então, mas aí ultimamente eu tenho
falado muito sobre isso, Luiz, porque as pessoas ficam criando um condicionamento em cima disso, né? E eu não acho que seja libertador, né? Porque é uma coisa que a pessoa arrasta com ela, né? Essa necessidade de permanecer naquilo, né? Ou de saber o que se é, né? Acho que é impossível, na verdade, não há resposta para isso, e mesmo também esse interesse de se saber o que é, o que, né? Eu acho que esse interesse também deve diminuir, porque não tem importância, tanto que as respostas não libertam, né? Seja ela qual for. Você é vida, você é isso, você é presença, a pessoa continua sofrendo, continua tendo fragilidades, né? Então, são fórmulas, né? Agora, ajuda, como você falou, mas eu não sei, no satsang tem surgido isso. Talvez as pessoas que tenham vindo aos nossos satsangs estejam mais sintonizadas com essa proposta, né? É um tipo, como tem, vamos dizer assim, no mercado, como tem no mercado vários produtos, né? Então, esse é um produto que não vende muito, viu, Luiz? Eu sei disso. Então é esse, a gente está para quebrar, desconstruir, né? Pois é, esse não saber, na verdade, o que nós estamos conversando é do não saber, que tem um saber no não saber. Tem. Pois eu tenho uma expressão que vem vamos dizer, do Chuang-Tzu, que é aquele grande sábio taoísta. Quer dizer, um sábio não sabe nada, um sábio não tem conceitos. O sábio está disponível e aberto para. Porque o que a gente, de certa forma, está expressando e realizando é a disponibilidade para essa sabedoria, que não é conceito, que não é um sistema de crenças e um monte de coisas mais. Sim, um sábio, como você citou aí, sábio, ele não se preocupa com isso. Sim. Isso não faz parte da agenda dele. Isso não faz parte da agenda nossa, né? Porque enquanto fizer parte, é algo que você está reificando, transformando em uma coisa, né? Transformando em um objeto, está lidando com aquilo e não para, é um ciclo, né? Então não é aquela coisa do larga isso, deixa cair isso aí. É aquela xícara preciosa, né? Aquela xícara que você vai tomar seu chá, mas depois vai com todo cuidado, guarda numa caixa dourada, guarda. Então, essa xícara preciosa você tem que quebrar, meu filho. Então, você está aí tomando chá na xícara preciosa, tem que quebrar. Então, a gente começa a achar que encontrou um tesouro e acha que é dono do tesouro. Então, a relação que a gente tem com a iluminação, despertar, a espiritualidade, você chamou aí a materialidade espiritual, né? A relação que a gente começa a fixar com isso é uma relação de aquisição, de que você é dono disso, que você se apropriou disso. Então, é o quê? É o salva-vidas. Né? Inclusive, o próprio budismo tem essa denominação, né, essa visão, é o veículo, a embarcação que vai levar você até a outra margem. Então, existem, né, essas formas de colocar. Ou seja, você precisa ser protegido por uma embarcação. Você precisa de recursos para atravessar e ir para outra margem. Você não é a outra margem, né? Agora, se você se acha, né, se você também tem uma convicção que você é a outra margem e que você está atravessando até chegar em você mesmo, tal, é também um mapa para atingir o tesouro, né? Se você segue qualquer mapa para atingir o tesouro, você acredita que tem um tesouro, acredita que tem um caminho para atingir esse tesouro e acredita que esse tesouro é seu, poderá ser seu. Mas o mais surpreendente disso é que o mapa não é o território, certo? Não é? Não é.
O mapa não é o território. Não, Certo? mas o mapa também é uma enganação. O Pois é, mapa é né? uma enganação. O mapa é uma referência, ele está aqui, mas ele não é o território. Eu estou aqui no território, O certo? mapa não é uma referência, ele é para mim, né, Luiz? Sim. O mapa, ele é uma atração, uma sedução para que você ache que exista um tesouro. Não existe nenhum tesouro para você achar e nem seguir nenhum mapa. O mapa, ele está enganando, é uma ilusão, é uma miragem, né? Ah, siga esse mapa e você vai encontrar o tesouro. Tudo bem, você vai. O que é o tesouro? Então, uma pergunta bem objetiva. Hum. Todas as tradições espirituais formularam, eu vou chamar entre aspas aqui, de métodos, que são esses pseudos mapas, vamos dizer assim, para apresentar para aqueles que estavam buscando o quê? A verdade, a felicidade, o quê? O conhecimento, a sabedoria, a iluminação, a paz. Salvar a própria pele. Pois é. Mas esse salvar a pele pode significar muitas coisas, mas elas apontaram para isso, certo? É medo, Luiz. Medo. Medo. Mas isso aí, num primeiro momento, será que não é necessário esse mapa para você se colocar no território e depois você abrir mão do mapa, encontrar o tesouro e ver que não existe tesouro e que você é o tesouro? E que está tudo aí já esse tesouro? Não tem nem você, quanto mais tesouro. Não é que eu seja o tesouro, porque daí, se eu sou o tesouro, eu estou achando que existe um eu que é um tesouro. Aí é enganação. Bem, no momento atual, eu não posso dizer para você que isso é saudável, né? Que todos esses apontamentos são saudáveis. Né? Eles são uma interpretação. Ah, eles podem levar, pode não levar. Eu queria fazer um parênteses aqui, contar uma história para vocês. Pode ser? Tem tempo? Claro, por favor. Você sabe essa história, a maioria que sabe essa história que a gente já contou em Satsang. A história do cavalo. A história de um fazendeiro que era pobre e tinha um cavalo branco muito bonito. E era na China, e isso era na época medieval, mais ou menos. Então, o vizinho dele chegou, que tinha mais condição, e falou: olha, venda esse cavalo, porque senão vão roubar esse cavalo de você ou ele vai fugir. Você vai perder a única coisa valiosa que você tem. Você poderia vender, arrumar sua fazenda, ter uma condição melhor de vida. Ok. O velhinho falou: olha, eu, por enquanto, não tenho vontade de vender, eu não sei, né? Aí o cavalo sumiu. Aí o vizinho falou assim: olha, eu não falei para você que aconteceu uma coisa ruim com você? Aí o cavalo sumiu, fugiu, roubaram. Aí o velho: eu não sei, porque a história não acabou. Isso é um fato, aconteceu. E o cavalo voltou, retornou para a fazenda. E ele encontrou 12 cavalos selvagens, né, uma manada, e trouxe de volta. Então, ele ficou com 13 cavalos. Esse cavalo e mais 12 cavalos que o cavalo trouxe de volta. Aí o vizinho voltou para ele e falou: olha, então não foi uma coisa ruim ele ter fugido. Foi uma coisa boa, né? Foi uma coisa muito legal. Ele trouxe aqui, agora você é um homem rico, você tem uma manada de cavalos, uma coisa maravilhosa. Eu estava achando que era uma coisa ruim, não, uma coisa maravilhosa. O mesmo fato. Era ruim, agora ficou bom. Aí o filho dele, o filho desse fazendeiro, foi domar um dos cavalos, caiu do cavalo, quebrou as duas pernas. Aí o vizinho falou: nossa, não foi tão bom assim, né? Então, seu filho está aí na cama, não vai poder andar, e não sei o quê. Aí o velhinho: não é bom nem ruim, a história está continuando, não acabou essa história. Aí o exército, na época, né, começou uma guerra lá entre os países, o exército veio nas aldeias recrutando os jovens. Aí chegou na fazenda do velhinho: olha, vamos levar seu filho aí, seu filho tem 18 anos. Ele falou: olha, não tem jeito, porque meu filho está lá na cama, quebrou as duas pernas. Ah, então tá bom, nós não vamos levar ele para a guerra. Aí o vizinho falou: olha, foi bom, né?
ele quebrar a perna, não foi? Foi bom, agora vendo por esse lado, é uma coisa boa. Ok. Vamos supor que o velhinho ouvisse o vizinho a primeira vez e vendesse o cavalo. E aí ele pegou o dinheiro, fez muitas coisas, né? Pode ser que numa versão ele tenha ficado muito rico, mais rico até do que naquela versão que tinha 12 cavalos, ou poderia ser que ele tenha ficado mais pobre, perdeu tudo, se viciou em jogo, né? Todas as possibilidades estão aí, tal. Mas sabe qual é o final dessa história, Luiz e Não, demais? Não? Não, não Luiz? tem final. O final é, Não todos tem... morreram. Cavalo, velhinho, filho do velhinho, o vizinho, todos morreram. E Então, se ele ficou rico, se ele ficou pobre, se foi bom, se foi ruim, tanto faz. Tanto faz. sem dúvida, tanto faz. Mas a vida ela é vivida a cada instante, certo? Não E entendi. a vida ela é vivida nesse instante, aqui agora, que nós estamos compartilhando essa história, por exemplo. E estamos partilhando essa experiência. Você está apresentando a tua forma de não saber, de estar disponível para a vida se acontecer a cada momento, certo? Isso propicia, vamos dizer, sabores, sabores, degustar, porque o saber está ligado ao sabor, certo? A sabedoria está ligada ao sabor. O sábio está sempre experimentando tudo e largando tudo, certo? Porque se eu comer alguma coisa e ficar com aquilo um tempo todo na boca, ela vai degenerar, vai fazer mal para o meu corpo e tudo mais, certo? Então, esse saber, esse gustar, experimentar e degustar a vida a cada instante, também permite uma, vamos dizer, esse sorriso que você deu, essa alegria, essa celebração, certo? Então, quando a gente está, quando eu falar gente, esse genérico, gente, não está coagulado em um ser, em uma pessoa, mas quando estamos buscando algo, algum momento a gente descobre que o que a gente está buscando a gente já é. A gente não precisa de nada mais. É só abrir mão de tudo que a gente pensa que a gente é. É só largar todas essas crenças, esses conceitos que geram apegos, sofrimentos e tudo mais. Então você encontra uma presença plena que ela acontece a cada instante, mas isso não é. Essa é uma referência de linguagem, certo? Da mesma forma que você está usando uma linguagem para expressar a tua experiência, eu estou usando uma outra linguagem aqui, ou a mesma linguagem para expressar a experiência, certo? Então, o ser humano ele se comunica através de palavras. Palavras é a expressão, vamos dizer do todo, do absoluto, coagulado. A palavra ela existe. Não tem como a gente abrir mão. Claro que tem. A gente pode ficar em silêncio e pronto. Certo? Inclusive, palavras do silêncio brotam disso, né? As palavras brotam do silêncio. Porque tem momentos que o silêncio tem tudo, ele é pleno, é um vazio pleno. Entendeu? Então, isso é algo que está permanentemente acontecendo. Estou usando conceitos, palavras, linguagem, e a gente se comunica através disso, certo? Agora, o Maurício, que está conversando agora, com essa experiência desse momento que ele está trazendo para nós, essa abertura total, desse não saber, ele está pleno, contente, alegre, feliz? Ou não precisa de nada disso? Ele está o que é o que é. Usando palavras. Agora vamos lá. Não dá nem para saber o que é o que é. As pessoas falam muito, é o que é. Não dá para saber o que é. É limitado. Não dá para saber o que é. Então, as pessoas, né, usam essa coisa aí, né? Ah, é o que é, mas não dá para saber. Então, Aloysio, não, ó, veja, eu não quero confrontar nenhuma questão. Não, Você é meu querido, meu amigo. não estamos confrontando nada, estamos conversando. Então, mas eu vou te falar. Não tem necessidade de saber o que você é. Né? E não é ficar no não saber, é simplesmente a vida acontecendo. O quê? Você vai no mercado, você vai almoçar, você vai dormir,
você vai, né, no banheiro, você vai dançar, você vai se alegrar, você vai... E depois? Vai morrer. Então, a história do cavalo é a história de todos nós. É isso que eu quero dizer. Tanto faz o que você vai fazer. Tanto faz você feliz, né? Agora, eu vejo que se ficar muito preocupado em saber o que é, saber o que está acontecendo e definir as coisas, você vai perder tempo. Agora, ok também perder tempo, né? Porque o final da história todo mundo sabe. O final da história é: morreu o cavalo, não existe ficaram felizes para sempre. O pessoal falava assim: ficaram felizes para sempre. Não, filho. Branca de Neve e o príncipe. E ficaram felizes para sempre. Não, morreram. Não tem como. Agora, mas eles não são o corpo. Beleza, eles são consciência. Consciência é eterna, é infinita. Eu não sei, né? Eu não estou do lado de lá para saber. Né? Se for, beleza. Aí que tá, eu não estou negando. Né? Uhum. Se for, ótimo. A história continua, como o Nisargadatta falou. Isso aqui é um sonho. E depois da morte, o sonho continua. Beleza, vai sonhando, gente. Eu estou lembrando de outra historieta aí, novamente dentro do Chan e do Zen, né? Então, dois discípulos vinham caminhando ali no mosteiro, né? Na região do mosteiro, no sítio lá. E daí estava passando uma lagarta. Um foi quase pisar na lagarta e falou: ai, não vou matar a lagarta. Imagine, todos os seres têm que ser preservados, a vida de todos, tal, tal. Daí o outro que estava do lado falou: quem disse que o karma, o destino da lagarta, não era morrer pisada por você naquele instante? E daí começou uma discussão. Não, eu salvei a lagarta. Não, você tinha que matar a lagarta. Não, vamos lá no mestre. Então foram lá, pediram uma audiência com o mestre. Chegaram lá no mestre. Mestre, aconteceu isso. Eu estava caminhando, quase que eu mato uma lagarta, e eu não devo manter todos os seres, porque é um ser vivo. O outro falou: não, ele tinha que matar, porque era o karma. Daí o mestre falou: não, você está certo. Então, tá certo porque eu não pisei na lagarta? Tá certo. Não, mas ele tinha que pisar, ele tinha que continuar. Não, você também tá certo. Mas daí tinha um terceiro discípulo assistindo toda a situação lá. Falou: não, mas o mestre, o senhor disse que que não queria matar a lagarta, tá certo. O outro que acha que devia matar a lagarta, que também estava certo. Eu não estou entendendo. Você também tá certo. Seja o que for, cada um, né? Quer pensar isso, pense. Pois é. Então, mas esse soltar, né? Nós estamos dando uma expressão. Muito boa essa história, Luiz. Esse soltar, esse abrir mão aí, veja, a minha pergunta novamente, quando a pessoa ela está nesse entusiasmo interior, nesse fogo interior de querer conhecer, realizar, experimentar, não sabe o quê, entendeu? Ela se depara com esse não saber de cara. Como isso impacta? Como é isso para ela? Como é que você vê essa experiência? Você que está aí em permanente contato com amigos que estão aí em satsangs com você. Como é que isso se dá? Não é bom, né? Tem o pessoal do satsang aí, ó. Tem o pessoal aí, Lilian, Donner, né? Parecido, Vitor tá aí, Raquel. Eles vão lá, não sei porquê, né? E essas coisas. Porque eles se divertem. Tem uma série de motivações aí. Entendeu? Vão lá ouvir, né? Mas eu acho que até a questão existem várias formas de se nutrir, né? Sim, perfeito. Então, a pessoa vai lá, por exemplo, na igreja evangélica. É o máximo. Ali é o máximo para a pessoa. Ela tem lá um tipo de êxtase, né? É o Espírito Santo que está agindo, tal. Muda a vida da pessoa. Não é ruim, né? Então, a pessoa sai de vícios, né? Sai de droga, de álcool, tal. Então, é uma coisa que melhora, né? E também a questão, acho que máxima, é o seguinte: se isso te ajuda a não sofrer, beleza. Se isso vai fazer você sofrer, não vá por esse caminho. Porque a divisão da nossa vida você vai ter uma vida com sofrimento ou sem sofrimento. Então, a gente volta na história do cavalo, né?
O velhinho, vamos supor que nem você falou aí, né? Tá certo, todo mundo tá certo. Então, o velhinho não interessa se o cavalo vai fugir, vai vender, vai não sei o quê. Essas circunstâncias são secundárias. Se eu vivo uma vida que traz alegria para mim e para quem está perto de mim, né? Se é uma vida resolvida, e aí eu trago que a questão não é você ser desperto, a questão é você ser maduro. É a maturidade, não a iluminação, porque a iluminação pode inclusive ser uma imaturidade, pode ser uma coisa infantil. Continue, Entendeu? continue. Como o Luiz desapareceu, apareceu um mestre aqui. Ah, é você mesmo. Então, olha, a questão que a gente tem que observar, né, é se a gente age de maneira madura. Agir de maneira madura, existe uma tendência de você não sofrer, né? Porque você vai relevar as coisas, você não vai se aproximar muito da coisa que vai fazer você sofrer. Eu acho que uma imagem muito bonita é a Charlotte Jocobeck, trouxe no livro dela, que ela viu uma moça fazendo um arranjo de flor no vaso. Aí a moça, depois que terminava o arranjo, dava 2 passos para trás e olhava como é que ficou, né? Então, esse espaço é um espaço de maturidade. Se você tem esse espaço com a vida, né, você não vai sofrer tanto, você não está tão apegado na situação, na pessoa de querer estar certo, de querer provar seu ponto de vista, né? Então, você não vai sofrer tanto, né? Não vai discutir. Então, por quê? Porque a discussão e apego de vista, e apego às coisas, ou não querer morrer, ou não achar que a vida não tem dor, não tem velhice, não tem morte, é imaturidade. Não é despertar, não é iluminação, né? Iluminação fica Então, uma coisa parecendo que está num outro patamar de pois existência. é. Então, É isso. você colocou uma questão que eu também considero chave, que é essa questão da maturidade, né? Da maturação. Aquela coisa, você vai fazer um pão, você tem que fermentar, pôr o fermento, É, esperar ele está maduro, vai pôr no forno para ele ficar bem assado e a gente poder comer. Então, existe um processo de maturação, vamos dizer, entre aspas, espiritual, né? Necessário. tem gente que não precisa, né? Não é igual para todo mundo, Sim. mas vamos fazer uma proposta. Luiz, você, né, ou todo mundo aqui, vocês querem ser despertos e sofrer, ou vocês querem ser normais, entre aspas, e não sofrer? O que é melhor? Não sofrer. Não Claro sofrer. que eu prefiro a felicidade do que o sofrimento. É lógico. Ah, eu quero ser um mártir. Você quer ser um mártir de alguma coisa? Né? Um símbolo de alguma coisa? O iluminado sofredor. O O iluminado. iluminado sofredor, né? Pode ser se for o iluminado que torce para algum time de futebol que perde. Iluminado corintiano. Eu não sei se o Corinthians está perdendo. Eu Pois não é. vejo futebol. Mas é interessante isso, porque isso aponta, viu, Maurício, essa forma que você está apresentando agora, aponta para essa. Eu já observei nessas conversas ao longo desse ano e com muitas outras situações e tal, que as pessoas elas falam, não, agora eu entendi, eu despertei e tal, mas tem que fazer assim, tem que ser E assim. O seguir minha que é isso? cartilha. O que é isso? O que é Segue isso? minha cartilha. Não tem cartilha. E daí eles vêm com um discurso religioso. Não, então, se você não cumpre o Dharma, se você não faz a sadhana, você não cumpre o Dharma, você vai entrar no karma. São regrinhas que, de fato, É. não explicam, Ingesta, né? ingessa, Ingesta. limita. Porque o que vale é a compreensão. A compreensão é isso que nós estamos falando, que esse além do tudo. Porque a compreensão não é mental, não é verbal, certo? É algo que, a gente. É esse sorriso que a gente dá. Ah, entendi a piadinha ou a história. Puxa, entendi esse espaço, esse não espaço de compreensão. É Então, aí que a gente tem que começar a estar disponível para viver isso, né? De uma forma, vamos dizer assim, simples no nosso cotidiano, né? E isso, quando acontece, o nosso corpo fica contente. Vamos dizer assim, porque se eu estou contente, né? Ou uma forma de dizer, se eu estou feliz, transparente, o corpo também está. Porque a gente é tudo isso ao mesmo tempo, não é isso? e não Independente é do corpo. nada. Hã? E não é nada.
Não é Não é nada. que a gente precisa ser alguma coisa, né? É sempre eu vou nessa tecla aí. Ah, simplesmente seja. Não tem como não ser, né? Também. Para de ser aí, para de ser, Luiz. Para. Você já foi muito, vamos parar agora. Todo Chega. mundo aqui já foi muito, vamos parar. Não foi a gente que escolheu isso. A gente nem sabe por que, que aconteceu. Né? Alguém lembra aqui por que está vivendo? Por que, que você entrou aqui nessa história? Não. Não. Né? Você lembra daquele momento do parto? Quando você saiu assim? Não. Você só lembra que você já estava aqui quando a festa começou. É igual um sonho. Né? Você já vai começar o sonho. Tem aqueles números, né? 1, 2, 3, já. Não começou. Não. Quando o sonho começa, você já está nele. O sonho já está no meio. Quando a vida começa, você está lá como criança, você não está sabendo o que aconteceu. Né? Então, não dá para saber, nem queira saber. Né? Porque esse querer saber também é alguma coisa que você tocou aí no assunto, de revalidar aquela cartilha, né? Olha, é assim. Então, ele está impondo uma opinião, impondo uma forma, né? Um modo, um modelo. Está impondo um modelo. Sim, sim. Depois um modelo, ok, ó, não aceito esse modelo. Não, mas está lá na Bíblia. Está no Alcorão. Né? Então, eu estou justificando que esse modelo meu é certo porque está escrito. O que ele está falando? Está na lei. A Sim. mesma coisa que falar, está na lei. Está na lei. Beleza. O que quer dizer a lei? Quer dizer, a lei nesse sentido, né? Poder, Limite. poder. Então, por que outro se submete a outro? Pelo poder. Poder da força, né? Poder da cultura, da sociedade. Por que os índios foram conquistados pelos espanhóis aqui na América? Né? Poder. Por que os índios se converteram ao cristianismo? Poder. Então, isso é algo que é predatório. O homem tem em si, na condição humana, um traço predatório. Então, eu convencendo você, eu convencendo outras pessoas, essas pessoas se submetem a mim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dominar a vida de vocês. Aí eu falo, Luiz, agora você faz isso, o outro faz isso. Tá? É assim que nascem os monarcas, os reis. Né? Mas a gente vive agora um mundo, esse mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade, essa cultura dita globalizada, planetária, onde eminentemente é isso. Totalmente, as pessoas são totalmente controladas e fazem o que, principalmente as maquininhas eletrônicas, e todo esse sistema que a gente está usando aqui agora para conversar, dizem, seja assim, faça assim, haja assim, Mas pense. sempre foi assim, Luiz. Eu Foi sei, essa coisa antiga do mundo. mas agora é mais eficiente, né? Entre aspas. Pega mais gente. Bom, veja bem, o catalisador do poder, ele consegue ampliar essa questão, né? E para pegar mais gente, para pegar um âmbito maior. Mas na aldeia primitiva, o primeiro líder, o primeiro chefe, já pegava meia dúzia ali, aí já tinha. Então, sempre teve essa história. A religião serviu muito como instrumento de poder, né? Instrumento de. Que quando eu digo poder, o que quer dizer poder? É algo que submete o outro, submete o outro. Né? Daí o que acontece? Quando surge um Cristo, crucifica. Quem crucificou Cristo? O poder vigente. Porque, olha, eu não estou gostando do que esse cara está falando aí, não. Crucifica, Eu vou fazer um comentário, então, nesse aspecto, só no momento em que vamos chamar, o ser humano se der conta de que ele não é esse serzinho separado, que nós somos um todo. O outro não, também sou eu. não, Mas não, não. quando ele se. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Você fala não. Peraí, deixa eu Nós falar. somos todo nada, rapaz. Por que não? Se nós somos. Tudo isso somos nós, não somos Não. separados. Separado enquanto corpo, mas enquanto experiência, presença, só nesse momento que a gente pode, vamos dizer, sair dessa história de poder. Porque essa leitura que você está fazendo, de que tudo é poder desde que o ser humano está existindo, é uma leitura, é um aspecto. Você está certo, em certo aspecto. Não estou falando que está errado, mas tem outros pontos de vista.
tem outras leituras, certo? Certo? Eu estou querendo dizer nesse sentido. Na hora que eu, Dito Aloysio, você, Maurício, enfim, Maria Tereza, Lívia, os amigos, se damos conta que a gente, tudo bem, eu sou esse, estou nesse corpo, estou aqui com essa, experimentando isso, falando isso, mas que o outro ali também é uma expressão desse todo que eu sou, entendeu? Eu começo a dissolver essa história de poder. Por que eu tenho que dominar o outro que está na minha frente? Porque eu sou o todo. Se eu Então, achar que eu sou o todo, eu sou poderoso. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus. O que o faraó é? Deus encarnado. Ele colocou essa ideia e todo mundo acreditou, né? É uma convenção no Egito, naquela época. Esse cara aí é Deus, esse cara que está aí é Deus. Então, a minha questão aqui, Luiz, não é nada, ele não é o todo, ninguém é o todo. Não dá para saber o que é, não tem definição. Ó, é isso que eu coloco, né? É lógico que todo mundo pode divergir aí, você pode. sim, sem dúvida. Mas não tem como dizer o que é. Eu sou o todo, mas o que é o todo? Ah, eu sou a consciência. Mas o que é consciência? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como surgiu, o que é realmente, né? Então não adianta ficar nas aparências. O problema da gente é que a gente quer se apegar a qualquer coisa, né? Para não afundar e não no aniquilamento. Então tudo isso é medo do aniquilamento. É só isso. E se eu for para ter o aniquilamento? Ótimo. Tem como mudar? Não. Então, ok. Né? Então, não é para a gente ficar inventando, não estou dizendo que a gente vá ser aniquilado, se extingua. Né? A consciência extinguiu, o senso de existência coagulado, como você fala, deixou de existir. É uma possibilidade? É. Isso aqui está se manifestando agora, então pode haver outro tipo de manifestação? Pode. Mas não fica preso em nenhuma desses polos. Porque não tem necessidade de sofrer. A gente começa a sofrer. Você sabe que os sufis eles tinham duas expressões? Tinham, não tem? Eu vou falar em árabe e vou traduzir. Quer dizer, para aniquilamento a expressão é fana. E depois do aniquilamento vem, vamos dizer, a sobreexistência, que é baca. Fana e baca. Isso acontece simultaneamente. Aquilo que a gente falou do diamante inicial. Você, viu? Então, você aniquila tudo aquilo que você pensou que era, mas, de repente, volta. Agora, volta, mas não é o mesmo. É a história zen que você conhece melhor do que eu. As montanhas são montanhas, os rios são rios, as serras são serras. Depois, as montanhas são montanhas, os rios são rios, a mata é mata. Depois, as montanhas são montanhas, os rios são rios. Enfim, a questão é como, pegando a história zen, inclusive, é você depois, no fim da história, que não tem fim, ele sobe no lombo do boi e vai tocando o boi, que é os 10 quadrinhos do boi, e chega na aldeia. O que ele vai fazer na aldeia? Vai brincar com as crianças, vai viver a vida. Simplesmente como é, entendeu? Viva a vida. Até vai beber um pouquinho, viu? Sim, por que não? Tomar um vinhozinho lá, entendeu? Por que não, entendeu? A vida é muito simples, celebrar a vida. Quer dizer, ele vai beber um pouquinho porque está celebrando, é gostoso, dá um sabor, entendeu? Certo? E assim por diante, entendeu? Mas não, as pessoas não vão reconhecer ele como iluminado, tá? Não, ele também não está nem pensando nisso. Mas por onde ele passar, as árvores secas vão florir. Com certeza. Que ele passa. Isso é a história do final do boi, né? Da história do boi lá, da 10 passos do boi, né? Exatamente. Por onde ele passa, eles vão florir. Maravilha, Maurício. Grande Aloysio. Com você, para encerrar, grato, foi ótimo, foi fantástico. Oh, que bom! Mas você tem as palavras aí para encerrar essa conversa, por hora. Depois a gente continua. Eu gostaria de contar uma piada. Bem-vinda. Então, eu gostaria que todos rissem. Já ri antes, pronto. Não precisa mais da história, já ri antes. Não, essa é a piada ao contrário. Ah, tá. Você ri, depois eu conto. Ah, perfeito. Olha lá, Maria Tereza. Beleza, meu querido. Foi muito bom. Olha, estou me sentindo muito bem, uma alegria.
estar com você, com vocês, nessa tarde de domingo, né? Então, é um papo muito gostoso, né? Para descontrair a gente, para a gente ficar melhor do que a gente estava, né? Sempre. Eu acho que é isso, esse resumo da ópera, né? Ser feliz, é só isso. E não precisa querer ser feliz, seja feliz. Não precisa querer. Seja feliz agora. Obrigado, tchau. Obrigado, querido. Obrigado.